O governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, ontem ele postou um apoio ao Bolsonaro e um ataque ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Eu vou colocar aqui o vídeo do Tarcísio, peço desculpa por fazer isso na hora do almoço, e depois eu vou falar também do Eduardo Leite. A prisão do Bolsonaro é um absurdo. A verdade é que Bolsonaro foi julgado e condenado muito antes de tudo começar. Uma tentativa de golpe que não aconteceu, um crime que não existiu e acusações que ninguém consegue provar. Vale a pena acabar com a democracia sob pretexto de salvá-la? Será que não está claro que estamos avançando em cima de garantias individuais? Já passou da hora das instituições tomarem iniciativas para desescalar a crise, acabarem com uma disputa que resulta em soma zero, que mostra incapacidade de resolver e mediar conflitos, que não gera outro efeito senão a perda de confiança. Hoje, cada um de nós brasileiros de bem, que acredita na liberdade, na democracia e na justiça, está sendo punido também. Mas saibam, não vão calar esse movimento. Força, presidente, estamos com você. O Tarcísio, é bom lembrar, ele não foi, ele meteu um atestado, né? E tinha alguma coisa esquisita. Tipo, como disse o meu filho, era. Como é que ele fala, mas em termos da minha avó, sei lá, não é isso? Minha tia Não, ele foi levar a avó no jiu-jitsu, ou então ele foi dar banho no peixe. Maravilhoso. Foi dar banho no peixe. Eu acho que ele foi dar banho no peixe. Vai saber, né, que se a avó dele luta jiu-jitsu, de vez em quando acontece, né? Mas banho no peixe, de fato. O Eduardo Leite foi pior ainda, que ele falou assim: como brasileiro, recebo com desânimo este episódio envolvendo a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não gosto da ideia de um ex-presidente não poder se manifestar e gosto menos ainda de vê-lo ser preso por isso, antes ainda de ser julgado pelo órgão colegiado da Suprema Corte, disse aqui o Eduardo Leite. Aí ele segue falando assim: não discuta a legalidade ou a razão jurídica. Percebam que de 5 presidentes eleitos após a redemocratização, apenas um, Fernando Henrique, não foi preso ou sofreu impeachment. Nosso país não merece seguir refém desse cabo de guerra jurídico-político que só atrasa a vida de todos há anos. Até quando vamos ficar dobrando a aposta para ver o que acontece? Até quando nossa energia será consumida na busca de exterminar adversários mais do que em erradicar os graves problemas do país? Como nação, é hora de refletir sobre os graves danos da polarização e buscar novos caminhos. Não é mais sobre qual lado tem razão, é sobre manter a serenidade e a esperança no Brasil que sonhamos e queremos ter. Mesmo para um texto feito no ChatGPT, é um lixo. Da forma, no conteúdo, covarde, omisso, canalha. Canalha como os governadores que apoiaram o golpe de 64, achando que ia ter eleição em 65. Ademar de Barros, Magalhães Pinto, entre outros aí. O que significa esses governadores nesse momento agora da história? Por favor, Daniel. Então, eu concordo com a Inês Oludé aqui no chat, que falou com muita precisão. Isso é só oportunismo, tanto do Tarcísio como do Eduardo Leite. Existe no texto do ChatGPT dos dois, existe um ponto em comum. O Tarcísio no final... O Tarcísio parece uma animação de inteligência artificial, né? Não parece? Parece, inclusive. Parece. Engraçado, cara. Desculpa, vai. Mas tem um ponto em comum. O Tarcísio, ele conclui o texto dele, que é o ponto que ele quer que fique afirmado no debate público, dizendo que é preciso que as instituições resolvam o problema e que é preciso apaziguar o país e que a gente precisa, efetivamente, segundo o Tarcísio, voltar a uma normalidade supostamente democrática, porque o que eu penso que está acontecendo na prática é a afirmação da democracia, e vou dizer de maneira bem clara aqui, o Brasil está dando uma lição para o mundo em relação a isso, para o mundo. Não tem nenhum ataque da extrema-direita que esteja sendo tão bem respondido como o ataque que a extrema-direita fez às instituições brasileiras e a forma como as instituições estão respondendo à extrema-direita. É exemplo para o mundo nesse momento. Se você me perguntar, isso é suficiente? Eu vou dizer para você que poderia ser mais arrojado, inclusive, divergindo completamente. Eu caí, Daniel? Você caiu, né? Vai lá. Eu acho que talvez eu estou numa conexão que não é tão boa aqui. Mas, em relação ao que o mundo tem praticado, o Brasil está à frente.
Então, esse é o ponto fundamental. Agora, o Eduardo Leite, da mesma maneira que o Tarcísio, mas de forma mais explícita, ele tenta se colocar como terceira via. É só oportunismo, Kiko. E o oportunismo dele é tão grande que ele faz uma sinalização para o Bolsonaro em quase 80% do texto, dizendo que ele se incomoda com o fato de que um presidente da República não pode expor sua posição. Eu vou deixar bem claro aqui a minha posição. O Eduardo Leite, quando diz isso, na prática ele também está atacando as instituições. Ele também está fazendo está mobilizando uma prática que é pior. Ele tá fazendo uma coisa que é pior do que o fascismo, porque é um fascismo disfarçado de bom mocismo. Ele tenta ser um lobo em pele de cordeiro. E o Brasil não pode nem ter lobo em pele de cordeiro e nem ter cordeiro na presidência da República. Ou seja, para deixar as coisas em palavras muito evidentes, não dá para levar a sério o Eduardo Leite. O Eduardo Leite, para mim, ele é uma figura que determina uma corrosão política que é mais grave, que é o fascismo disfarçado. E efetivamente, por que é mais grave? Porque é mais fácil a gente combater o fascismo explícito. Aqui nos comentários do chat, com razão, as pessoas disseram, o Bozo tá acabado, o fascismo não. Eu até divirjo, o Bozo não está acabado, ele está nas cordas, ele ainda não caiu, ainda não teve nocaute, a gente tem que continuar lutando. Mas, efetivamente, é pior do que esse fascismo escancarado, que a gente já tem capacidade de responder, isso a gente foi adquirindo ao longo do tempo, depois de 2018, eu acredito que a gente está no nosso melhor momento, inclusive, depois do enfrentamento a esse fascismo escancarado, a gente não pode aceitar o fascismo disfarçado. E me desculpa, o Eduardo Leite representa isso, e o Tarcísio, ele sequer é o fascismo disfarçado, mas ele está tentando se transformar no fascismo disfarçado. Agora, é uma figura menor, né? Não dá para levar a sério o Tarcísio. As falas do Tarcísio, para mim, eu posso estar equivocado, pode ser que as pessoas acreditem nisso, mas não emite nenhuma sinceridade o que o Tarcísio fala, e sequer domínio do que ele está falando. Não sei se você tem essa impressão, mas me parece um charlatão. O Tarcísio, nos últimos tempos, tem, de fato, assumido uma figura de um charlatão. É como se ele fosse um ator meio canastrão. É isso que eu tenho visto nas falas do Tarcísio. O enganador, né, não sabe muito bem a posição em que ele está, ele chega tarde, e política é timing, né, Daniel? Entender o curso da história e você se movimentar para onde está indo. Ele está sempre um passo atrás, né? E inevitavelmente equivocado. Agora, você chamava atenção para o Tarcísio como uma alternativa para o Bolsonaro. Não é mais? Está fora do jogo ou ele pode voltar? Olha, rapaz, esse é o ponto mais interessante. Nesse momento, a informação na política de São Paulo é que já se chega à conclusão, depois do tarifaço, dos erros do Tarcísio no tarifaço, porque o estado mais prejudicado é o estado de São Paulo, que é o nosso estado, né, meu e do Kiko, nós vivemos em São Paulo. Depois do tarifaço, se chega à conclusão de que o Tarcísio não vai ter estrutura e fôlego para enfrentar o presidente Lula num eventual primeiro e segundo turno presidencial em 2026. É claro que está muito cedo, eu também acho que a candidatura do Tarcísio está nas cordas, mas ainda não foi dado nocaute. Mas pela primeira vez, desde 2024, eu vejo os apoiadores do Tarcísio desanimados. E esse é o comentário que rola nos grupos de WhatsApp, na política paulista. O Kassab, inclusive, tem recomendado ao Tarcísio a ideia de que ele deve ficar efetivamente na disputa do Palácio dos Bandeirantes. Isso é a prova do erro que foi cometido pela extrema-direita em relação ao apoio do Donald Trump. Agora, tem elementos que me preocupam, Kiko. Eu tive a oportunidade de conversar no final de semana com setores militares, tanto militares reformados como militares da ativa, e há um crescimento na caserna de uma posição que eu considero inaceitável, que é uma posição de militares brasileiros apoiando Donald Trump, ou seja, militares brasileiros sequer tendo a compreensão da gravidade que é o que o Donald Trump declarou para a justificação do tarifaço, que é a ideia de que o Brasil ataca a soberania e coloca em risco a segurança nacional dos Estados Unidos, sendo que, de fato, quem colocou em risco a segurança nacional e a soberania brasileira, quem atacou, não colocou em risco não, quem tentou golpear a soberania nacional foi o Donald Trump. Então,
me preocupou essa posição dos militares. Por isso que eu acho que tem muita água para passar por debaixo da ponte. E eu considero inaceitável, porque, diferente de quase todo mundo do meu campo, eu tenho boas relações com vários setores militares que são democráticos, não são progressistas, mas são pessoas dedicadas a um pensamento de Estado. Me preocupou ver que essas pessoas me informaram, elas divergem disso, mas que tem militares que começam a ter uma sedução pelo Donald Trump e uma geração que é a geração do Bolsonaro, uma geração envelhecida, mas que muitos estão na posição de general, de coronel, então isso é preocupante.